Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Ele é procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes e internautas que seguem a Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, já temos o início da vacinação contra o coronavírus, tivemos a aprovação emergencial da Coronavac, também da vacina de Oxford, da AstraZeneca no Brasil. E como vem repercutindo isso aí em São Paulo também e pelo Brasil? Pois é, nós tivemos um momento extremamente importante em relação a esse processo todo. Desde março do ano passado, o Brasil e o mundo vivem uma grande angústia em decorrência da pandemia, não é? O novo coronavírus colocou o mundo de pernas para o ar e as pessoas tiveram perdas inestimáveis de parentes, de amigos. O mundo todo vive este drama, não é? Este drama que afeta a saúde e a vida das pessoas. E, sem sombra de dúvida, a grande busca de todo o planeta é a vacinação. Os povos de muitos países do mundo estão já recebendo a vacina. Quem está à frente nesse processo é Israel, em que mais de 25% da população já foi vacinada. Israel saltou à frente e muitos países do mundo já avançam na vacinação, inclusive aqui na América do Sul. Países como o Paraguai já estão aplicando a vacina nos seus cidadãos, os povos já estão imunizados. Aqui no Brasil, como é de conhecimento público e notório, nós temos tido uma série de questões inerentes à vacina. E no último domingo houve uma reunião importante da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Anvisa é um organismo importante e ela tinha que analisar a questão da autorização do uso emergencial de duas vacinas, a Coronavac e a vacina Oxford, que seriam produzidas pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz. Eu destaco alguns dados importantes relacionados a essa decisão. Em primeiro lugar, a importância da transmissão ao vivo dessa reunião, a transparência gerada por essa transmissão ao vivo, para que todos possam acompanhar os meandros deste debate. Em segundo lugar, o fundamento da decisão da Anvisa, que foi unânime no sentido de autorizar o uso emergencial destas vacinas, afastando a questão do tratamento precoce em relação ao Covid-19, que não tem base científica. De fato, o que nós precisamos trabalhar é a questão da vacinação. Existem riscos? Sem dúvida que existem riscos. Sem dúvida que o ideal é que nós tivéssemos mais tempo, que nós tivéssemos uma maturação maior, mas na vida, muitas e muitas vezes, o ótimo é inimigo do bom. No entanto, ficou claro, e a decisão é nesse sentido, os benefícios superam em muito os riscos decorrentes dessa situação. Então, a Anvisa decidiu de maneira muito acertada no sentido de autorizar o uso desta vacina. Algumas pessoas disseminam, Sérgio, e ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça, disseminam informações falando, não, mas Coronavac tem 50% de eficácia, a Oxford tem 70% de eficácia. Cuidado ao disseminar estas informações. Isso não significa que a vacina não é boa. Vacinas contra a gripe, que historicamente foram utilizadas, tinham 40% de eficácia e funcionavam. Quando você diz que uma vacina tem 50% ou 70% de eficácia, isso significa que nós estamos diante de uma ótima vacina. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela vai tirar as pessoas do sistema hospitalar. Em segundo lugar, porque quando ela imuniza 50% ou 70%, significa que as pessoas
em relação às quais não haverá eficácia, essas pessoas não serão casos graves. Elas poderão ter a doença com sintomas leves ou serão assintomáticas. Portanto, a vacina será eficaz. Então é necessário ter muito cuidado ao disseminar informações que podem levar outras pessoas a pânico, a preocupação, a medo. Portanto, no domingo nós tivemos aí um divisor de águas importante, a Anvisa tomou essa decisão e o uso dessas vacinas passa a estar autorizado e teve início no próprio domingo, já recebeu a primeira vacina, uma enfermeira de São Paulo que está na linha de frente no trabalho, no setor de saúde, para enfrentar a pandemia. Portanto, finalmente este processo ele tem início, ele tem a largada e nós esperamos, a expectativa de todos nós, o Supremo Tribunal Federal decidiu de maneira muito correta, interpretando de maneira muito acertada a vontade da Constituição, no sentido de que a vacinação é obrigatória. Esta é a vontade da Constituição. E isso é correto por quê? Porque saúde pública é um bem indisponível. Portanto, falar em obrigatoriedade da vacina, nós estamos interpretando a vontade abstrata da lei ao caso concreto. Assim como as campanhas regionais de vacinação, elas são apropriadas. Sim. Aliás, repetindo uma decisão de 15 de abril do próprio Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, ela foi entrevistada aqui ontem pela Rádio Justiça, pelo repórter Walter Lima, e hoje estou vendo aqui que ela está assustada, porque surgiu um monte de perfil falso dela na internet. Outra coisa importante, doutor Roberto Liviano, é esclarecer, até o Supremo Tribunal se manifesta, sobre decisões do STF a respeito do papel da União nos estados e dos municípios na pandemia, porque não é verdadeira a afirmação em redes sociais de que a Suprema Corte proibiu o governo federal de atuar no enfrentamento dessa doença, doutor Roberto. Isso não existe. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito complexo da nossa história. O Supremo Tribunal Federal, de maneira nenhuma, proibiu, muito pelo contrário. No momento em que disse que a vacinação é obrigatória e declarou concretamente essa questão da possibilidade das campanhas regionais, na verdade, nada mais fez do que garantir a cidadania. O governo federal precisa cumprir o seu papel de comandar este processo, de planejar a logística, de ter a coordenação do processo, como está acontecendo nas demais nações do mundo. Por que em Israel, mais de 25% da população já foi imunizada? Porque o governo federal em Israel cumpriu adequadamente o seu papel de comando, de coordenação, de planejamento logístico adequado para que o povo israelense pudesse receber a vacinação. Porque o governo de Israel adequadamente planejou a aquisição dos insumos, das seringas e das agulhas, né? Porque lá em Israel não houve negacionismo científico em relação à necessidade óbvia da vacinação como caminho para enfrentamento da vacina. Portanto, o momento é de se render às evidências, às necessidades da saúde humana e de enfrentarmos este grande desafio que é vacinar o povo brasileiro. O Brasil é um país continental e nós temos as pessoas espalhadas por todo o território e é necessário que esse desafio seja atendido e não criar guerras de versões, de tentar vencer a guerra da informação. Eu tinha razão, eu não tinha razão. Não se trata disso. Mais de 210 mil pessoas morreram. Lá no Amazonas, alas inteiras de pessoas morreram porque o oxigênio simplesmente não foi fornecido. Por que motivos? É necessário investigar e punir os responsáveis. Por que não chegou oxigênio no Amazonas? Para quem poderia hoje estar vivo se o oxigênio lá tivesse sido fornecido, se a logística tivesse funcionando, inclusive o governo federal tinha conhecimento dos problemas em relação ao risco de desabastecimento do oxigênio lá no Amazonas, não é?
Então, é necessário que cada um cumpra o seu papel, inclusive que essas responsabilidades sejam devidamente apuradas e que haja as punições. Mas, antes de mais nada, vidas humanas foram perdidas, isso é dramático, é trágico. Vamos trabalhar para evitar mais perdas. Como se trabalha para isso? Vacinação eficaz. Fazer com que essa vacina seja produzida rapidamente, distribuída rapidamente, fazer com que as seringas e as agulhas sejam adquiridas. É lamentável que o governo federal não tenha se planejado e adquirido já, poderia já ter feito. Os demais países estão vacinando porque planejaram-se, compraram os insumos, né? E que se cumpra o dever que cada um deve cumprir e não fazer guerra de narrativas para querer fazer com que prevaleça a sua versão em relação a essa discussão que nada interessa à sociedade, que precisa ver a sua saúde protegida e vidas poupadas. Doutor Roberto Liviano, o senhor falou dessa questão de Manaus, tivemos lá também denúncias de corrupção, e a lei das licitações, ela está avançando justamente nesse controle da corrupção? Olha, Sérgio, eu sou do Ministério Público há quase 30 anos, no ano que vem eu completo 30 anos de jornada no Ministério Público, e eu quero dizer a você que, óbvio que a lei de licitações é uma ferramenta extremamente importante para a garantia da competição entre aqueles que disputam um contrato administrativo. Precisamos ter, sim, uma lei de licitações. No entanto, uma queixa grande que existe é que ela contém uma série de elementos que acabam burocratizando este processo, né? E havia uma expectativa que uma nova lei pudesse gerar um avanço desburocratizatório, né? E essa nova lei, que ainda não está em vigor, porque não houve ainda a sanção presidencial, ela peca por este aspecto. No entanto, ela é positiva, porque ela fala em beneficiar, em dar desempate a empresas que tenham programas anticorrupção, programas de integridade, e favorecer no desempate nas disputas as empresas que tenham esses programas. Isto é positivo, né? Assim como o incentivo aos programas ambientais, a sustentabilidade, não é? É necessário que isso seja colocado nos editais. O edital das licitações precisa concretamente prever estas questões referentes ao desenvolvimento, à sustentabilidade, para que efetivamente estes elementos que são colocados na lei surtam efeito desenvolvimentista, efeito de sustentabilidade, efeito protetivo ao meio ambiente, que são os elementos positivos que podem ser colocados em relação à nova lei de licitações, assim como essa questão dos programas de integridade, que podem ser aí observados como elementos de desempate nas disputas pelos interessados em contratar com a administração pública. Doutor Roberto Liviano, vamos falar agora sobre a fiscalização das polícias. O Ministério Público vai propor novas regras para essa fiscalização e um dos pontos se refere até ao acompanhamento e à investigação de casos de letalidade policial. Um dos temas, né, que teremos aqui na Rádio Justiça, até que o senhor deve ter ouvido, sobre a DPF 635, que trata deste assunto, a letalidade policial. Como isso pode ser feito, essa fiscalização dos policiais? Olha, Sérgio, esse é um assunto da maior relevância. Esse é um assunto que merece toda a atenção, todo o cuidado. Está de parabéns à Rádio Justiça por pautá-lo, né? Inclusive, eu quero destacar o seguinte: em primeiro lugar, esse é um tema que não diz respeito à legislação ordinária. Nós estamos falando de regramento constitucional, né? Nós não podemos ter um novo modelo, uma nova disciplina, quando falamos em forças de segurança, em forças armadas. Não podemos falar
falar em autonomia de organismos armados desta forma. É necessário que haja muita atenção, muito cuidado. Inclusive me chamou a atenção uma declaração feita ontem pelo presidente da República, no sentido de dizer que a democracia no Brasil ela é ditada pelas Forças Armadas. Não é isso que consta da Constituição da República. A Constituição expressa no sentido de dizer que a democracia, isso está desde o preâmbulo da nossa Constituição, ela é ditada pela vontade do povo. E isso é milenar, inclusive. A democracia é um sistema em que é a vontade do povo que determina as rédeas do nosso país. É um sistema em que tudo é determinado pela vontade do povo, é um governo pelo povo, para o povo. Portanto, as Forças Armadas, elas se submetem ao sistema democrático e não há como se falar num centralismo democrático em torno do que querem as Forças Armadas. O Brasil viveu um período de ditadura em que nós tivemos o rompimento da ordem jurídica, e isso não está acontecendo agora. Nós temos agora um Estado democrático de direito e a vontade das Forças Armadas, ela na verdade se submete à Constituição, ao Estado democrático de direito. Portanto, esse debate é da maior importância, porque não se pode pensar em segurança sem pensar no ordenamento jurídico constitucional. Então, é necessário muita atenção ao tratar destes temas, porque nós estamos falando em pilares democráticos. Pilares democráticos que foram constituídos a partir de uma discussão importante. Nós temos uma Constituição Cidadã que vigora há 32 anos, que é a nossa Carta Política, que garante nossos direitos civis, sociais e políticos. Portanto, muito cuidado ao tratar desse tipo de assunto para que não se desrespeitem direitos e garantias consolidadas. Isso não se modifica numa penada, numa declaração, num impulso. É importante que haja esse tipo de debate, pautado pela Rádio Justiça, por toda, e a sociedade precisa ter muita atenção em relação a esse tema, que é de importância capital para a manutenção do Estado Democrático de Direito. No Estado Democrático de Direito brasileiro, as Forças Armadas se submetem à vontade do povo, à democracia, e não o contrário. E um último assunto, doutor Roberto Liviano, rapidamente vamos falar sobre a ONU, que elogiou um projeto que dá aulas de combate à corrupção para alunos da rede pública em Rio Verde, Goiás. A ONU age bem ao elogiar esse tipo de iniciativa, e eu penso que é muito importante. Aliás, o Instituto Não Aceito Corrupção, uma das suas 4 linhas de ação fundamentais é a educação, né? E nós acabamos de entregar agora em dezembro o nosso 2º prêmio Não Aceito Corrupção, e ele se preocupou muito com a educação. O prêmio foi voltado para os estudantes, a nível de graduação e pós-graduação, e nós premiamos 9 iniciativas nos campos da academia, da tecnologia e da comunicação, buscando ideias inovadoras no combate à corrupção. E eu penso que se preocupar em educação anticorrupção na sala de aula é extremamente importante. O Brasil vive um momento difícil em matéria de corrupção e nós precisamos nos preocupar com esse assunto desde as origens, em todos os momentos, em todos os pontos, e desestruturar a corrupção, eliminando oportunidades que infelizmente são aproveitadas em todos os níveis. Inclusive ontem houve uma notícia, Sérgio, que eu li com bastante tristeza, que até o cadastro que está sendo feito de pessoas para vacinação já está havendo clonagens e capturas para a prática de golpes, né? Então as pessoas precisam ter bastante atenção, porque infelizmente o fraudador, o criminoso,
ele se aproveita de toda e qualquer oportunidade para a prática do crime, da fraude. Não existe a circunstância humana das perdas da pandemia, das mortes da pandemia, do terremoto, do maremoto. O criminoso bandido, ele se aproveita de qualquer situação. Não é porque vai haver a vacinação para prevenir, para conter a pandemia, que o crime arrefece. Não é? Então, a educação é um instrumento absolutamente fundamental para reverter esse estado de coisas. Como disse o grande Nelson Mandela, a educação empodera as pessoas e as pessoas empoderadas transformam o mundo. Portanto, eu assino embaixo nessa percepção da ONU, nós precisamos investir sempre em educação. Aliás, essa é a grande medida, esse é o grande caminho, investimento sempre em educação. Educação é a revolução que nós precisamos para ter um país diferente. Doutor Roberto Oliviano, até a próxima terça-feira com mais um quadro Ético e Justiça. Um abraço. Grande abraço, até a próxima. Um abraço a você e aos queridos e leais e sempre atentos ouvintes, internautas que acompanham a Rádio Justiça. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.